Como alguém que gosta de profundidade, do silêncio e dos bastidores decide criar conteúdo para a internet? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito desde que eu comecei esse canal, porque apesar de trabalhar com dança, de ter certa desenvoltura no palco, existe uma parte de mim que poucas pessoas conhecem. A verdade é que, fora do palco, eu sempre me senti muito mais confortável nos bastidores. E foi justamente quando eu sentei na frente de uma câmera que eu comecei a perceber o quanto meu temperamento melancólico influencia a forma como eu me exponho, me comunico e compartilho as minhas ideias. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Olá, jovens senhoras, eu sou a Manu. E nesse cantinho eu compartilho a vida de forma real, simples e sensível. Maternidade, fé, livros, antiguidades e a beleza escondida nos dias comuns. Então se acomode, pegue o seu chazinho e venha refletir comigo. Quem me vê dando aula, conduzindo ensaios ou me apresentando em um palco, talvez imagine que eu não tenha nenhuma dificuldade para me expor. E durante muito tempo eu também pensei que essas duas coisas fossem iguais, mas elas não são. Existe uma grande diferença entre ocupar um papel que você conhece bem e mostrar quem você de fato é. No palco, a gente exerce uma função. Eu estou compartilhando uma arte, estou transmitindo o que foi preparado, o que eu aprendi. Mas, quando nós ligamos a câmera e começamos a falar da nossa história, dos nossos sentimentos, das nossas vulnerabilidades, a experiência é completamente diferente. E foi criando este canal que eu percebi isso. E também foi criando ele que eu comecei a entender melhor algumas características do meu temperamento. E você também é melancólico? Me conta aqui nos comentários. Quando ouvimos falar sobre o temperamento melancólico, muitas vezes as pessoas pensam apenas nos desafios, que eu confesso não são poucos. Mas existe algo bonito nesse temperamento. O melancólico ele costuma ser alguém que busca significado, que gosta de refletir, que observa os detalhes até demais, que valoriza conversas profundas, que não se satisfaz facilmente com respostas superficiais. Talvez seja por isso que eles amem livros, que gostem tanto de escrever, ou talvez seja por isso que esse quadro exista. Porque existe algo dentro de mim que sempre procura sentido nas experiências da vida. Enquanto algumas pessoas passam rapidamente pelos acontecimentos, o melancólico costuma parar e perguntar: o que eu posso aprender com isso? Vale a pena? O que isso está me ensinando? Qual que é o significado disso para a minha história, para a minha vida? O problema é quando a reflexão vira excesso de análise, porque tudo que é feito com qualidade tem o seu lado desafiador. A mesma capacidade de reflexão que nos ajuda a enxergar profundidade pode nos levar ao excesso de análise. Nós pensamos, repensamos, reavaliamos, questionamos e pensamos tudo de novo. E às vezes continuamos pensando infinito, quando já deveríamos estar agindo, e isso trava. Foi algo que eu percebi muito claramente aqui. Antes de publicar um vídeo, eu já tinha imaginado inúmeras possibilidades. Já tinha pensado no que podia dar errado, no que poderia ser melhor, no que as pessoas poderiam pensar, e isso é muito comum entre os melancólicos. Não porque nós somos fracos, mas porque nós enxergamos infinitas possibilidades ao mesmo tempo. O problema é que, quando nós analisamos tudo em excesso, corremos o risco de nunca sair do lugar. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu postei, eu me esqueci de tirar a logo do meu editor de vídeo no final do vídeo. Quando eu vi aquilo, meu Deus, eu queria apagar o vídeo, já publicado, já com comentários, e postar de novo sem aqueles 2 segundos do final. Isso é surreal. Tem uma outra característica bastante presente nos melancólicos, que é o perfeccionismo. Meu Deus, não é aquele perfeccionismo arrogante, mas é um perfeccionismo silencioso, meio tóxico, sabe? Aquele que faz você acreditar que ainda não tá bom, que ainda não está pronto, que ainda falta alguma coisa, que ainda pode melhorar mais um pouco, meu Deus. E sem perceber, a gente vai adiando as coisas, adiando projetos, adiando sonhos, adiando oportunidades, procrastinando, porque nós estamos esperando uma versão ideal que nunca vai chegar, essa é a verdade. E uma das lições mais importantes que eu tenho aprendido é que a perfeição ela não pode ser uma condição para começar, porque se ela for, provavelmente a gente não comece nada. Então o melancólico tem uma grande dificuldade de ser visto, e talvez um dos maiores desafios para o melancólico seja a exposição, porque nós costumamos sentir as coisas profundamente. E quem sente profundamente também tende a se proteger profundamente. Nós não gostamos apenas de ser vistos, nós buscamos ser compreendidos. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Quando compartilhamos algo na internet,
Não temos controle sobre como seremos interpretados, e isso pode ser desconfortável, principalmente para quem valoriza tanto a autenticidade. Foi exatamente por causa disso, foi isso que eu senti quando eu divulguei o canal, porque eu percebi que gravar era só uma etapa, mas permitir que as pessoas vissem aquilo era outra completamente diferente. Se você também tem um temperamento melancólico, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu venho aprendendo, criando conteúdo com autenticidade, pelo menos é o que eu tento fazer. Primeiro, nem tudo precisa nascer perfeito para ter valor, deixa de ser louca. Segundo, nem todo pensamento precisa ser ouvido, pare de se boicotar. Às vezes nossa mente cria obstáculos maiores do que a realidade. E terceiro, sensibilidade não é fraqueza, aceite-se. A sensibilidade é uma das razões pelas quais nós conseguimos criar conexões verdadeiras com as pessoas. E por último, não compare o seu caminho ao de pessoas mais expansivas ou extrovertidas. Seja você mesma, porque é isso que nos torna únicos, né? Você não precisa se tornar outra pessoa para compartilhar a sua voz, suas ideias, seus pensamentos. Existe espaço para quem fala alto, mas também existe espaço para quem fala com profundidade. Existe espaço para quem chama atenção, mas também existe espaço para quem toca corações de forma silenciosa. Talvez o grande aprendizado para mim, que eu gostaria de compartilhar com vocês dessa experiência desses dias, é que nós não precisamos vencer o nosso temperamento. Nós precisamos amadurecer ele. Porque o mesmo temperamento que faz você hesitar, também ele te ajuda a refletir. O mesmo temperamento que te faz analisar também te ajuda a encontrar significado. O mesmo temperamento que me leva aos bastidores também me permite enxergar coisas que talvez passassem desapercebidas por outras pessoas. Hoje, ao invés de lutar contra quem você é, aprenda a usar essas características de uma forma mais saudável e leve. E talvez você já esteja nesse processo. Se estiver, eu te deixo uma reflexão. Talvez o seu jeito de ser não seja um obstáculo para o seu propósito. Talvez ele seja o fio condutor que te levará até ele. Pense nisso. Obrigada por tomar esse chazinho e refletir comigo mais uma vez. Se você também é melancólico, me deixe aqui nos comentários se você gostaria de ouvir mais sobre esse temperamento. Eu tenho aprendido muito sobre ele e eu gostaria de compartilhar mais coisas. Ah, e lembre-se, leve consigo somente aquilo que faz sentido para o seu coração. Deixe para trás aquilo que não precisa, que você não precisa carregar, sabe? Jogue esse peso fora. Que Deus te abençoe muito. Um grande beijo e até o próximo vídeo.